Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula fantástica. Pessoal, hoje vamos ver o que as nossas análises, vamos ver aí o que a gente estudou na aula passada, o que aconteceu aí com o mercado, tá? Vamos dar mais uma frisadinha bacana aí hoje nos padrões de candles para a gente poder ficar ligado. Vamos dar aí mais uma olhada mais a fundo ali nos suportes e resistências, quais são as melhores zonas para a gente poder marcar um suporte e uma resistência, tá? Então vamos começar aí com observando aí o padrão da última aula, né? GBP Audi foi o padrão, né, de H1 da última aula que a gente analisou, né? A gente tinha dois padrões, um padrão em M15 na queda e um padrão em H1, tá? É, porém, o padrão em H1 era um padrão que estava mais forte por ser um tempo gráfico um pouco maior, né? Então a gente deu preferência para o padrão em H1 e o padrão de M15 a gente disse que ficaria observando, deixa eu olhar aqui, a gente ficaria observando essas zonas mais extremas aqui, ó, que seria, deixa eu marcar aqui, a gente ficaria observando aqui essa zona mais superior aqui. Aqui certamente a gente teria tomado um stop loss. Na verdade, a gente não tomaria stop loss porque a gente não sairia fazendo venda, né, de qualquer forma. A gente esperaria sempre, né, os padrões de candles para a gente poder fazer as nossas operações. Por isso é muito importante a gente utilizar os gatilhos e as confluências para a gente de fato não entrar nas operações de qualquer forma, tá? Então aqui a gente não tomaria loss. Aqui o mercado tocou na zona, perfeito, era o objetivo que a gente tinha, né? Para a gente poder executar a venda neste padrão de queda aqui, ó. Desde aqui de trás, tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. A gente estava com esse padrão de queda aqui desde aqui de trás, ó, perceba quanto que esse padrão caiu, quanto que ele derreteu, perfeito, análise linda. E na última aula eu falei, pessoal, olha, eu recomendo a gente ficar observando mais essa zona mais superior aqui, buscando uma venda mais ou menos até aqui. Porém, né, a gente tem sempre os gatilhos nas nossas operações, né? Que é sempre verificar as zonas de suporte e resistência, sempre também verificar os padrões de candles e a gente unir outras confluências possíveis. Então aqui a gente teria três confluências, por exemplo, a gente precisaria de três confluências, que seria aqui o topo do canal, que seria uma confluência, verificar se essa zona aqui de fato seria uma zona de resistência, e verificar de fato alguns padrões, alguns gatilhos, padrões de candles para poder de fato nos mostrar que essa zona realmente era uma zona de venda. Mas aqui não foi o que aconteceu. Puxando um zoom aqui, ele simplesmente tocou nessa zona aqui, ó, do canal com uma vela de força e rompeu e foi para cima, tá? Já em H1, que era o nosso padrão de compra, né? Tivemos êxito aí. Nós estamos mais de 400 pips positivos e a gente vai saber agora de fato quantos pips a gente obteria nessas operações, né? Conforme os nossos gatilhos de operação, nossos gatilhos de entrada, aqui nós temos uma zona de suporte e resistência, temos a primeira confluência, tá? Deixa eu marcar aqui. Temos aqui a nossa primeira confluência, que é o suporte e a resistência. Segunda confluência é o ponto D. Terceira confluência, temos um padrão de candle aqui, que é um martelo, justamente numa zona de suporte. Após o martelo, deixou uma vela de engolfo, de alta, o que confirmou para a gente que essa zona de fato é uma zona interessante. Então, executamos a nossa operação de compra aqui, né, com base nos nossos gatilhos, né? Quem acompanha todas as aulas já pegou o operacional, já padronizou o operacional, de fato. Então, vocês observaram aí que a nossa operação, se você tivesse pegado essa operação aqui nesta zona aqui, a nossa operação bateu, vamos ver quantos pips que ela bateu, 244 pips, pessoal. E aí ainda falei ainda, pessoal, ó, quem não entrou nesta operação aqui de baixo e quiser de fato pegar a próxima operação, a próxima análise, vocês podem de fato pegar esta operação aqui
porque aí eu expliquei a questão do rompimento, o mercado retorna para cima, fazendo falso rompimento, retorna na zona fazendo teste da zona, e aí de fato o mercado segue a sua movimentação com base no falso rompimento. E foi exatamente o que aconteceu. O mercado rompeu a zona, voltou para cima, voltou para cá, deixou martelinhos aqui, deixou rejeição de preço, deixou vela de força, e aí de fato a gente executou a nossa entrada aqui, né? Que foi o momento que a gente estava verificando, falou, a gente pode sim de fato fazer uma operação de compra e a gente pode de fato pegar o 61 da Fibo, tá? Mas 61 da Fibo de quê? Quando a gente tem um padrão harmônico, a gente pega a Fibo do ponto C e até o ponto D. Se é um mercado que está em movimento de baixa, a gente traça a Fibo do topo para o fundo. Então, temos aqui o topo até o fundo, certo? E aí a gente vai ter os níveis de correção do preço. Então, a gente pode aproveitar esses níveis que o mercado pode corrigir para justamente pegar as nossas operações a favor, tá? Ou seja, a favor de determinado nível, ou seja, para que o preço vá buscar aquele nível. E nesse caso aqui, a gente pegou uma operação, a primeira operação, que foi essa operação aqui, para buscar os 50 da Fibo, nosso take foi batido 244 pips. E a próxima operação, pegamos aqui realmente no falso rompimento que o preço fez, a favor de pegar aqui no 61 da Fibo, certo? Que é um ponto de correção que aí, no caso, o mercado poderia fazer essa movimentação aqui, vir aqui para o 61 da Fibo e continuar o seu movimento de queda, certo? E continuar o seu movimento de baixa. Nesse caso aqui não foi o que aconteceu, ele chegou aqui no 61 da Fibo e a força está tão alta que o mercado empurrou o preço mais para cima. Aqui nós já temos duas hipóteses. A primeira hipótese é identificar que aqui é basicamente o 100% da Fibo, né? Quase o 100% da Fibo, essa zona aqui, onde a gente pode de fato talvez pegar um topo duplo aqui, né? Para fazer o padrão M, que é uma figura gráfica que eu já ensinei para vocês aí nas aulas anteriores. Então nós temos um possível topo duplo aqui, já sabem como antecipar o movimento e também já sabem como operar um topo duplo, certo? Então temos um possível topo duplo aqui e a segunda hipótese é a gente utilizar a ferramenta Garfo, que a gente já vai traçar ela aqui agora, tá? Então temos aí de fato 244 pips mais 183 pips. Deixa eu fazer uma continha básica aqui. 244 mais 183. Temos aí mais 427 pips. Fantástico, pessoal. 427 pips. Com 400 pips que a gente já tinha na nossa análise, tá? Então, temos um total aí de... Pera aí. Escrever aqui, tá? Então, temos um total, né, de 827 pips, pessoal, 827 pips com as nossas análises aqui ao vivo, tá? Pessoal, isso aqui não é indicação, tá? De entrada, é a caráter educacional. Porém, como a gente traz uma aula muito mais dinâmica, voltada para o trading, confirmações, análises bem embasadas, como a gente traz sempre operações que de fato são operações que a gente deve fazer os nossos trading, né? Eu não posso indicar que você compre ou que você venda, mas eu posso sim te mostrar o caminho e te mostrar de fato o que está acontecendo. E com base na clareza com que eu te mostro essas informações, as zonas, as confluências e possíveis movimentações, você pode tomar a decisão ou não de fazer a sua operação por conta própria, de acordo com a sua gestão de risco e também de acordo com as suas análises extras que você tem na sua cabeça, o que você tem de conhecimento, certo? Então, com as nossas análises aqui, em 2 semanas nós já temos aí 827 pips, pessoal. 827 pips a lote 0.01, 82 pips a lote 0.10, 827 pips. Opa, perdão. A lote 0.01, 82 dólares. A lote 0.10, temos aí 827 dólares. E a lote 1.0, temos aí 8.270 dólares.
essa conversão feita, pessoal, é de acordo com uma gestão básica, tá? Uma gestão de capital básica. Se você tem capital para abrir lote 1.0, seria este resultado com as nossas análises, com as nossas aulas. Se você tivesse um capital mediano para abrir lote 0,10, você teria, né, pelo menos $800. E se você tivesse uma banca mínima possível, né, mínimo de $100 aproximadamente, você teria feito $82. Então, assim, um resultado muito fantástico, pessoal. Estou muito feliz aqui porque o mercado de fato tem respeitado bastante as nossas análises e mostra que o que a gente ensina de fato é verdade, que o que a gente traz aqui de conteúdo, confirmação, experiência, tempo de tela, são coisas validadas, pessoal. Eu tenho mais de 5 anos de experiência dentro do mercado. Estou longe de ser o melhor trader, mas sim eu tenho um amplo conhecimento dentro do mercado, uma ampla bagagem para poder trazer para vocês de fato o que realmente funciona, o que não funciona e trazer a análise gráfica de uma forma mais simplificada e objetiva possível, sem encurtar caminhos, tá? Então você tem sim que estudar, você tem sim que sentar na cadeira, olhar o gráfico, estudar, colocar em prática o que é ensinado, porque de fato é isso que vai trazer resultado, tá certo? Então vamos agora traçar a nossa ferramenta Garfo, vamos ver quais oportunidades nós ainda teremos, né, durante a semana. Como é que a gente traça a ferramenta Garfo, né? Primeiro ponto de tudo, de fato, é a gente ter o nosso padrão harmônico, né? Então eu deixo sempre aqui na tela o padrão harmônico, eu extraio o meu padrão harmônico do Harmonic Scanner, que é uma ferramenta dentro da empresa que me gera padrões harmônicos. Através desses padrões harmônicos, eu transcrevo ele para o TradingView. Eu pego um padrão que está pronto, tá? Transcrevo ele para o TradingView. A partir do momento que eu transcrevo ele para o TradingView, eu tenho meu padrão aqui formado, certo? E aí eu tenho o meu padrão aqui por muito mais tempo, onde eu consigo surfar de fato toda a sua movimentação o máximo possível que eu puder, de todas as formas. Porque aqui na nossa ferramenta, tá? Ela tem aqui os possíveis pontos de take, de stop. Então aqui temos um take, dois take, três take para essa possível venda aqui, certo? Quando ele atingir algum desses takes, automaticamente o padrão ele é excluído, tá? Esse padrão aqui ele vai ser finalizado e aí vai ter um outro padrão. Então eu não quero perder esse padrão aqui que já foi formado, então simplesmente eu pego os pontos de referência dele aqui, ó, certo? Eu pego os pontos de referência dele, o ponto X, o ponto A, B, C e D, e eu jogo esses mesmos pontos aqui no TradingView. Depois que eu jogo esses mesmos pontos aqui no TradingView, eu tenho o meu padrão aqui no TradingView e eu consigo agora de fato ficar com esse padrão aqui por muito mais tempo e surfar de fato toda a sua movimentação o máximo possível, tá? E depois que eu estou com o meu padrão formado, eu vou estar utilizando a ferramenta de Garfo. Por quê? Porque nós temos duas etapas. A partir do momento que a gente pega o padrão, se for um padrão em M15, nós trabalhamos com scalping. Padrões em M15, trabalhamos com scalping. E padrões em H1 ou H4, nós trabalhamos com day trade, certo? Esse padrão aqui é um padrão em H1, então nós trabalhamos com day trade. Então o day trade vai nos possibilitar trabalhar com uma movimentação maior, tá? Uma quantidade de pips maior. Então não consigo fazer scalping com tempo gráfico de H1 H4. Tem que ser pelo menos M15, que é um tempo gráfico menor e a gente consegue utilizar pequenas movimentações. Então aqui nesse setup, nós utilizamos ali o nosso setup, as nossas confluências e tivemos 427 pips, né, nessas duas entradas aí. Agora, nós vamos surfar ainda mais esse padrão. Nós vamos aqui, depois que o padrão está copiado, né, nós vamos aqui no TradingView, nessa terceira ferramenta aqui, e vamos selecionar a ferramenta Garfo. Opa, não é na terceira. Aqui, ó. Terceira é aqui, pessoal. Eu estava na quarta. Terceira ferramentinha aqui, vamos na ferramenta Garfo. Selecionei a ferramenta Garfo, cliquei nela.
eu vou com o botão esquerdo do mouse e clico em cima do ponto X. Clico com o botão esquerdo em cima do ponto X. Depois que eu cliquei com o botão esquerdo, eu só preciso arrastar o mouse agora, tá? Não preciso clicar novamente, só preciso arrastar até o ponto C. Quando eu chegar aqui no ponto C, aí sim que eu dou um outro clique no botão esquerdo. E pronto. E agora eu só preciso elevar o meu mouse agora para o ponto D, dando mais um clique com o botão esquerdo do mouse. Agora sim eu tenho a minha ferramenta de garfo formada. Percebam aí que nós temos agora um canal de alta, certo? E que nós temos agora possíveis novas entradas para a gente poder fazer as nossas operações, tá? Então, pessoal, tudo que eu preciso fazer agora é observar o que esse canal está me mostrando. Dentro desse canal, temos vários microcanais, tá? Dentro da ferramenta GAFA. Perceba que nós temos linhas aqui medianas que formam microcanais. O que nós podemos fazer? Ó? Perceba que dentro desse canal temos aqui, ó, essa linha intermediária aqui, nessa linha mediana aqui, que o preço rompeu. O que eu posso fazer? Se está numa tendência de alta, não é mais vantajoso a gente fazer as operações de compra? Sim, né? Então, nessa tendência de alta, eu posso aproveitar um pullback justamente aqui, pegar uma operação de compra com o alvo aqui em cima. E esse alvo aqui em cima vai dar justamente aonde? Ó, nessa zona de resistência. Então, essa zona aqui em cima vai ser, de fato, um imã para o nosso preço, tá? Se o rompimento for concretizado, vai ser um imã para o nosso preço, tá? Porque essa zoninha aqui de resistência vai puxar o preço aqui para cima. Se não for alguma movimentação de notícia ou algo que realmente, de fato, mude os padrões do mercado, né? Nós sabemos aí que a gente pode ser influenciado por notícias, por guerras, por vários outros fatores aí que pode, de fato, fazer com que a nossa análise, de fato, não aconteça ou que a nossa análise, de fato, mesmo que aconteça, ela nos stop, tá? Então, de fato, nós podemos observar aqui esse pullback para alta com visão nesse topo, tá? E aí, ó, de fato, né, para eu observar aqui, eu posso excluir agora essa operação comprada, e eu tenho duas formas aqui de possíveis operação, tá? Veja comigo aqui, pessoal. Agora eu posso excluir essa FIBO aqui anterior, não vou mais utilizá-la. Posso excluir essa FIBO aqui. Perceba, pessoal, olha só, hein? Estamos numa tendência de alta, né? Vamos dar preferência para as operações de compra. Podemos vender? Podemos, mas se o mercado está numa tendência de alta, vamos dar, né? Está num canal de alta, vamos dar preferência às operações de compra. Perceba que o mercado saiu daqui e esticou até aqui. O que vocês acham que pode acontecer? Correção. Essa correção vai ser até onde? Vai ser até aqui para subir? Vai ser até aqui para subir? Vai ser até aqui para subir? Ou vai ser até aqui para subir? Onde vai ser essa correção? Agora a gente vai utilizar a FIBO para justamente nos dar esse auxílio. A gente está pensando em comprar quando ele fizer o pullback, basicamente nessa zoninha aqui, ó. Será que essa zona aqui é uma zona de FIBO, né? Então eu posso ter uma confluência a mais puxando a FIBO para eu poder de fato fazer uma operação de compra com saída aqui em cima? Vamos traçar a FIBO agora, né? Tendência de queda, como que a gente traça a FIBO? Do topo para o fundo. Tendência de alta, nós traçamos a FIBO onde? Do fundo para o topo. Então eu puxo do fundo que ele deixou até o topinho que ele deixou. E de fato, pelo menos uma zona interessante é o 23 da FIBO, que é a zona mais próxima. Então nós podemos sim, de fato, executar uma compra quando ele chegar aqui nesta zona com o alvo aqui em cima. Esta zona aqui, ó, eu já estou conseguindo observar, ó, nós temos um fundo aqui, ó, e uma acumulação de preço aqui, ó. Então, é uma zona interessante, porque o mercado pode executar uma briga ali de preço e, de fato, fazer a movimentação que eu espero. Então, o que nós podemos ficar de olho? Numa operação de compra, basicamente nessa zona aqui, tá?
para eu saber onde que vai ficar o meu stop loss, eu preciso primeiramente saber onde vai ficar o meu alvo. Então, o meu alvo vai ficar basicamente aqui em cima, nessa parte superior aqui do canal, certo? Essa parte superior aqui do canal. Então tá me dando aqui 276 pips. 276 pips arredondando aí para 250 pips. Então eu posso ter um stop loss de 125 pips. Aí sim que a minha gestão vai ser o quê? Sempre o meu alvo vai ser 2 vezes o meu stop, que é uma gestão 2 para 1. Porque quando eu perder, eu perco 1, mas quando eu ganhar, eu ganho 2 vezes. Então sempre vou estar positivo, mesmo quando eu tomo um stop loss. Então, ó, de fato, temos uma possível operação compradora aqui. Mas para eu poder pegar essa operação compradora aqui, o que eu preciso aguardar? Ó, posso aguardar. Desenhar aqui para vocês, ó. Posso aguardar um martelinho aqui. Posso aguardar um engolfo, certo? Posso aguardar aqui um harami, certo? Posso aguardar aqui olha só, hein, pessoal. Tudo isso aqui foi passado para vocês. Ó, vou deixar um dojizinho aqui, basicamente um dojizinho. Posso encontrar aqui um padrão de estrela da manhã. Então, olha só a quantidade de coisa, a quantidade de confirmações aqui que eu posso ter, né? Quando o mercado retornar para cá. Ele retornou aqui nessa zona aqui do 23, ó. Vou ficar de olho nos martelinhos, né? Que o martelo significa reversão de tendência, certo? Então, todas as confluências que eu posso pegar. Eu já sei que esse 23 aqui é uma zona de suporte aqui atrás, lembra que eu já identifiquei. Então, eu tenho suporte e resistência. Espera aí. Então, eu tenho já aqui na zona, ó, suporte e resistência. SR, que é suporte e resistência. Eu tenho Fibo, zona de Fibo. Deixa eu ver o que eu posso ter mais. Eu tenho canal de alta. Então, já temos basicamente aqui 3 confluências, tá? 3 confluências. Eu vou precisar só de mais uma, que é um padrão de candle. Ó, tem um suporte e resistência, zona de Fibo, que é o 23, e um canalzinho de alta, que no caso é a ferramenta Garfo, né? Que é o canal de alta, certo? Então, eu tenho basicamente 3 confluências, que são as 3 confluências fundamentais para que a gente tome a decisão de fazer a operação ou não, tá? Então, temos aí as 3 confluências já. Agora o que eu preciso é mais uma confluência, que é o padrão de candle. É só para ele poder me confirmar de fato, né, se o preço vai segurar aqui nessa zona ou não, tá? Se ele vai vir aqui e vai romper. Então o padrão de candle vai ser o gatilho, vai ser, né, o ponto X de eu fazer essa operação comprada ou não, tá? Então temos aí uma excelentíssima oportunidade para a gente poder fazer a nossa operação compradora, tá? Então, vamos aguardar de fato agora o preço retornar. Vamos aguardar de fato agora o preço retornar nessa zona para a gente poder fazer a nossa operação comprada, tá? Com as confirmações de Fibo, tá? Com as confirmações de suporte e resistência, com os padrões de candles que vai ser formado, né? Quando o preço tocar aqui nessa zona, e também com o canal de alta, que no caso é a nossa ferramenta Garfo, ó. É um canal infinito que o preço vai brincando aqui dentro, né? Ele vai brincando aqui dentro infinitamente. A gente tem várias oportunidades de operação até ele romper e sair fora do canal, ou para cima ou para baixo. Mas enquanto ele estiver aqui dentro, nós temos infinitas oportunidades até ele sair desse canal. Então temos operação de compra, temos operação de venda,
temos pullback, temos rompimento, vamos ter consolidação, vamos ter lateralização, vamos ter retração de fibra, a gente vai ter várias oportunidades somente agora com a ferramenta garfo. O meu padrão continua formado e a ferramenta garfo agora ela já vai me auxiliar, né, com o canal, tá bom? A gente vai olhar mais um padrão, né? A gente vai olhar mais um padrão. Mas antes da gente olhar um padrão, eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui, pessoal, passando uma visão para vocês, como a gente pode identificar zonas de suporte e resistência. Ó, uma das zonas que são mais interessantes para suporte e resistência é vocês identificarem de fato, deixa eu até puxar um zoom aqui, é vocês identificarem de fato isso aqui, ó. Essas zonas que o mercado vai deixando pavio isolado, essas zonas que o mercado dá uma lateralizada, são as melhores zonas para a gente poder marcar suporte e resistência, tá? Porque são zonas de fato que o mercado ele tem ali uma rejeição de preço e tem de fato uma briga de preço ali, né? A negociação de preço, certo? Então é muito importante que a gente saiba escolher essas zonas. Então, quando eu traçar o padrão harmônico, é muito importante, a gente tem várias formas de traçar suporte e resistência. A gente pode colocar o gráfico num tempo gráfico maior, em H4, por exemplo, em D1, e verificar essas zonas de pavio, zonas de suporte e resistência, fazendo hierarquias de tempo gráfico, né, que é colocando zonas de suporte e resistência do tempo gráfico maior e descendo o gráfico. Eu vou colocar suporte e resistência de semanal, D1, H4, e vou descendo, né? E aí eu vou operar em H1, né? Eu posso somente pegar essas zonas de topo isolado, que são zonas assim, ó. Zonas de acumulação, onde o preço lateraliza, que aí de fato vai me dar uma visão mais interessante. Olha só que top, ó. Pavio isolado, topo fundo duplo, ó. Tá vendo? Paviozinho isolado, fundinho duplo. Aqui consolidação de preço, né? Lateralização, né? Consolidação é totalmente diferente do que lateralização, tá? Às vezes a gente confunde, normal, na hora de falar. Mas a consolidação é uma coisa, lateralização é outra. Nesse caso aqui, acho que tá... Não, nesse caso aqui tá consolidado mesmo, tá? Consolidado. A lateralização, o mercado anda, né, deixando topos e fundos. A consolidação, o mercado anda deixando vela para cima, vela para baixo, vela para cima. Então, isso aqui é consolidação, isso aqui é lateralização, tá bom? É a diferença de movimentação, tá? Isso aqui, opa, isso aqui é consolidação, isso aqui é lateralização. Só para a gente não confundir. Nesse caso aqui, temos uma consolidação, tá? Uma lateralização, o mercado já anda de uma forma um pouco mais macro, porém, de uma forma mais lateralizada, deixando topo lá em cima, fundo lá embaixo, topo lá em cima. Aqui nesse caso aqui é mais uma consolidação mesmo, onde o mercado congestiona e vai chegar a um certo ponto que ele estoura, e aonde que ele estoura, ele segue a tendência. Por exemplo, ó, consolidou, estourou para queda, o mercado derreteu, tá certo? Então é muito importante a gente identificar uma das formas mais fáceis, tá, pessoal? Não tem muito segredo, tá? Mas isso é somente olho no gráfico, tá? Olho na tela, para de fato a gente ter esse olho clínico para poder saber identificar. A gente marca essas zonas de suporte e resistência de fundos e topos mais isolados ou zonas lateralizadas, né, consolidadas, e aí vocês vão ver que de fato o mercado ele vai sim respeitar de fato. Padrões de candles que são muito interessantes da gente poder observar, né, para os nossos gatilhos de entrada, tá? Martelinho, tá? Martelo de alta ou martelo de baixa. Aqui o martelo quando tiver no suporte. Aqui uma estrelinha cadente quando tiver na resistência, né? Que aí no caso é o contrário do martelo. Aí seguido de um martelo nós podemos ter uma vela de alta engolfando para alta, né? Aí temos o engolfo de alta, que é dupla confirmação, né? Martelo mais engolfo de alta. Aqui também temos
estrela cadente, estrela da noite, né? Estrela cadente, estrela da noite não, estrela cadente com engolfo de baixa, dupla confirmação novamente. Aí nós temos estrela da noite, nós temos Harami de baixa, Harami de alta, muitos padrões, mas só que os mais evidentes que a gente vai conseguir observar é justamente o engolfo, justamente o martelo, que vai aparecer sempre, pessoal, sempre, ó. Temos um micro martelinho aqui e tal, e aí depois, ó, uma velinha já engolindo a outra, já, né, de fato, mostrando a direção do gráfico. Então, de fato, é muito importante isso, né? A gente ficar de olho nos padrões de candles, tá? Que vai dizer muita coisa na nossa análise. E por fim, pessoal, a gente encontrar o ponto D de fato do padrão harmônico, que é justamente o nosso ponto que a gente deve ficar de olho, que é o nosso ponto de entrada, tá? Então vamos ver aqui se a gente consegue encontrar algum padrão. Ó, temos aqui o GBP-NZD, temos um padrãozinho aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar talvez um outro padrão um pouco melhor. Esse padrão aqui tá até interessante, pessoal, ó. Esse padrãozinho Shark aqui no EuroAudi tá até interessante. Se a gente, caso tiver um engolfo aqui e tal, essa impulsão aqui, vai ser muito top essa movimentação de queda. Porém, a gente já tá aqui no GBP Audi. A gente já tá vendo que o GBP Audi tá numa forte impulsão para uma alta, né? Só que ele vai precisar fazer uma pequena correção, tá? Então, a gente tem que ficar ligado na correlação de pares, tá? Então, se eu vou ter uma pequena correção ali no GBP Audi, o que que me garante que esse preço aqui já só não vai vir até aqui, mais ou menos, e vai continuar subindo, já que a nossa operação lá no GBP Audi é uma compra, certo? Então, a gente tem que ficar ligado nas correlações dos ativos. O EuroCAD que nós temos aqui, ó, no ponto D, deixa eu ver aqui, ó, começou a deixar aqui alguns padrõezinhos e tal. Aqui o EuroAudi tá bacaninha, tá bacaninha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que a gente pode... Deixa eu ver esse EuroAudi aqui, pera aí. Bom, pessoal, acho que o EuroAudi está interessante, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar observando agora as próximas. Nós não vamos passar pontos de entrada aqui nele, tá? Nós só vamos deixar esse padrão copiado para de fato a gente utilizar na nossa próxima aula, tá? Para de fato a gente utilizar na nossa próxima aula, porque aí depois a gente vai pegar as confirmações. Então vocês vão de fato ficar acompanhando esse padrão aí para poder estar utilizando, tá? Então vocês vão de fato observar. Deixa eu ver aqui. EuroAudi em H1. Então eu vou vir aqui no EuroAudi em H1, certo? E vou pegar os pontos de referência, tá? Então eu vou vir aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ferramentinha aqui, tá? Padrão XABCD. Então eu vou clicar de forma aleatória aqui no gráfico, ó, XABCD, cliquei de forma aleatória, só para eu pegar os pontos de referência aqui, tá? E eu copiar. Então eu sei que aqui eu tenho um topinho, ó, tem um fundinho duplo aqui, ó, deixa eu identificar esse fundinho duplo aqui, ó. Aqui, tal, temos essa queda, então aqui em cima tá o meu ponto X, o meu A tá aqui nessa correção, o meu B tá aqui em cima, o meu C tá aqui embaixo, beleza. Então vamos lá, joguinho de ligar agora. Eu sei que o meu ponto X está aqui em cima. Então assim como eu estou fazendo aqui agora, copiando o padrão harmônico, vocês também fazem olhando a minha tela. Ó. Se o meu X está aqui em cima, vocês vão aí agora no TradingView de vocês e façam a mesma coisa, tá? Opa, pera aí. Tá? E façam a mesma coisa, tá bom? Ó, ponto X aqui, ponto A aqui, ponto B aqui, ponto C e ponto D, certo? Copiado, ó, X, A, B, C, D. Só joguinho de ligar os pontos mesmo, padrãozinho, tá? E aí, pessoal, copiou o padrão? Agora fica observando, tá? Primeiro passo que nós temos que fazer, ó, marca uma linha aqui horizontal no ponto D, verifica se essa zona de fato é uma zona de suporte e resistência, ó.
Já tô vendo, ó, que aqui é uma zona que possivelmente pode ser uma zona de resistência, ó. O mercado tem aqui uma aproximação, temos outros padrões aqui atrás, ó, que eu não apaguei. Vamos ver se tem mais zonas aqui atrás que me confirmam se é uma zona interessante ou não. Estou tendo que voltar bastante o gráfico, ó. Temos aproximação de preço. Pessoal, não é uma zona tão interessante para suporte e resistência, tá? Não é uma zona tão interessante para suporte e resistência. Então, de fato, a gente tem que ter aqui um padrão de confirmação muito, mas muito forte. Então, ó, o primeiro padrão aqui, ó, é uma zona de suporte e resistência, mas não é uma zona de tanta negociação. Mas nós já temos o primeiro sinal aqui, que é um doji na zona de resistência, tá? Primeiro sinal é um doji. Segundo sinal, que é esse martelo na resistência. O martelo na resistência significa padrão enforcado, tá? Que significa uma reversão para queda, tá? Agora, se a gente tiver um engolfo bonito nessa outra vela aqui, ó, um engolfo bonito, aí sim, pessoal, aí é uma excelente oportunidade para a gente poder vender. E aí a gente vai vender com qual objetivo? Simplesmente a gente vai traçar uma FIBO, já que o mercado está numa tendência de alta, a gente traça do fundo para o topo, uma FIBO do fundo para o topo, com o objetivo dele buscar, né, vamos colocar que ele engolfou mais ou menos até aqui, ó, com o objetivo do preço vir buscar aqui os 50 da FIBO. Vai dar mais ou menos 245 pips. Isso aqui é uma projeção, tá, pessoal? Isso aqui não é uma operação que vai acontecer. Isso aqui é uma possível movimentação. Eu estou contando com que aconteça um engolfo aqui, mais ou menos até aqui, ó, nessa zona, me mostrando de fato que o preço chegou nesse ponto D que né, teve uma exaustão. Aí sim, depois que o engolfo acontecer, eu posso executar minha operação. Então, se eu tenho aqui 245 pips de alvo, né, eu posso ter aqui 125 pips de stop. Tá? 125 pips ali é mais ou menos, né, de stop loss, tá? Então, é uma possível projeção que a gente vai aguardar, né? Então, a gente não vai ter operações posicionadas aqui, mas de fato a gente vai ficar observando. Então, vocês copiem o padrão aí agora, ó. Vou deixar na telinha aqui para vocês poderem, né, pegar as referências, tá? Onde está o ponto X, ó. Liga o ponto X, aonde está o ponto A, ó, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Liga aí os pontos, deixa o padrão prontinho formado aí e acompanha agora, de fato, a movimentação que vai acontecer, os padrões de candles. Tem que acontecer um engolfo, tá, pessoal? Se não acontecer engolfo, esquece esse padrão. Nós não trabalharemos ele, tá? Tem que acontecer um engolfo. O engolfo vai ser fundamental, porque essa zona como suporte e resistência não está tão interessante assim. Tá certo? A nossa aula já está encerrando, então o padrão está aqui na tela. Copiem aí, observem as próximas movimentações. Tem que fechar com engolfo. Fechou com engolfo de baixo ali bonito, é uma excelente oportunidade para venda, tá? Com alvo no 50% da FIBO. Tá certo, pessoal? Vamos aguardar essa movimentação. Na próxima aula a gente vê o que deu nessa movimentação de fato aí. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.